Os motéis na Coreia do Sul não estão nas ruas glamorosas. Eles surgem silenciosamente à margem dos bairros, com luzes baixas, letreiros antigos e entradas tão discretas que se lança apenas um olhar fugaz e depois se desvia. Para o resto do mundo, especialmente na Europa, esses lugares evocam uma sensação muito clara: há algo de errado. É o tipo de lugar sobre o qual não se quer perguntar, não se quer entender, porque a resposta parece demasiado óbvia. Os motéis têm a aparência de um mundo paralelo sombrio, onde coisas que não podem ser ditas em voz alta são empurradas para trás de portas fechadas. E precisamente porque é tão fácil julgar, raramente paramos para nos perguntar por que é que estas portas existem por todo lado numa sociedade tão moderna, disciplinada e organizada. 1. Para que servem os motéis? E é exatamente esse o problema. Na conceção geral, os motéis na Coreia do Sul são locais para encontros secretos, para traições, para ações que não podem aparecer à luz do dia. São vistos como o lado sombrio necessário de uma sociedade que se orgulha da ordem e da moral. Todos sabem para que servem os motéis, e é precisamente este consentimento silencioso que leva a que ninguém sinta a necessidade de fazer mais perguntas. Mas o problema é, se os motéis servissem apenas para saciar desejos pecaminosos, então não seriam tão numerosos e não se teriam tornado uma parte tão familiar da vida urbana. Se um espaço é rotulado como desviante, mas é usado por demasiadas pessoas normais, o problema talvez não esteja na moral individual, mas na forma como a sociedade lida com as necessidades humanas mais básicas. 2. A privacidade desaparece da vida. Na Coreia do Sul, a falta de privacidade não é um sentimento vago, mas uma condição de vida muito concreta. Apartamentos pequenos, várias gerações a partilhar um espaço, paredes finas e rotinas diárias sobrepostas deixam pouco espaço para a vida privada se esconder. Mesmo enquanto adultos, muitas pessoas vivem num estado em que são constantemente vistas, ouvidas e julgadas. Um espaço próprio não é um direito adquirido, mas algo raro que tem de ser negociado ou sacrificado. Neste contexto, a procura de um lugar onde se possa estar sozinho, não para fazer algo errado, mas apenas para não ser observado, torna-se uma necessidade urgente. E é precisamente a partir desta lacuna que os motéis começam a despojar-se da sua imagem desviante e a revelar uma outra função. Preenchem o espaço que o cotidiano já não consegue preencher. 3. O amor não começa com sentimentos, mas com pressão. Na Coreia do Sul, o início de uma relação raramente é apenas uma questão de duas pessoas. Desde o início, o amor é inserido num sistema de expectativas claro: um futuro estável, um casamento no momento certo, segurança financeira suficiente e uma família que seja aceitável aos olhos da sociedade. O namoro não tem, portanto, o caráter de descoberta ou de erros, mas assemelha-se a uma fase inicial de avaliação para uma vida já traçada. Embora os sentimentos existam, tem de se sujeitar à responsabilidade e à imagem. Numa estrutura como esta, o amor deixa de ser um lugar onde as pessoas se podem relaxar, para se tornar um papel que tem de ser cuidadosamente cultivado. E quando cada momento privado é visto através da lente das expectativas, a necessidade de procurar lugares que não façam perguntas, como os motéis, torna-se não só compreensível, mas quase inevitável. 4. Os motéis não salvam a moral, corrigem falhas numa sociedade sobrelotada. Os motéis na Coreia do Sul não existem para quebrar normas, mas para preencher as lacunas que essas normas criam. Quando a vida privada é comprimida ao extremo, a sociedade tem de criar espaços de compensação. Os motéis, portanto, não servem apenas casais, mas rapidamente se tornam um refúgio temporário para necessidades muito comuns. Estudantes precisam de silêncio para estudar, trabalhadores precisam de uma cesta durante o dia, amigos precisam de um lugar para se encontrar sem supervisão. Funcionam como uma solução técnica para um problema estrutural que não é oficialmente reconhecido, mas é generalizado. Os motéis não tornam a sociedade nem melhor nem pior, apenas mostram o quão apertada a sociedade se tornou, a ponto de ter de depender de quartos alugados por hora para manter a estabilidade externa. 5. As pessoas pagam para desaparecer temporariamente. O que torna os motéis na Coreia do Sul tão especiais não reside nos quartos em si, mas na função social que eles silenciosamente cumprem. Permitem que as pessoas desapareçam legalmente. Check-in automático, pagamento por máquina, entradas discretas, nenhuma conversa com a recepção, nenhuma pista de comunicação a ser deixada. Tudo é projetado para minimizar a presença humana mútua. Numa sociedade onde cada indivíduo está sempre preso a um papel, filho na família, empregado na empresa, amante numa relação monitorizada, a capacidade de não ser identificado torna-se uma necessidade real. Os motéis oferecem às pessoas não apenas um quarto, mas também algumas horas para escapar à sua identidade social. Lá,
Ninguém pergunta quem és, de onde vens, o que fazes, ou quais são os teus planos para o futuro. E é precisamente a ausência destas perguntas que faz dos motéis locais, onde as pessoas não vêm para fazer algo invulgar, mas para experimentar algo muito normal, mas cada vez mais raro. Existir sem ser observado, julgado ou ter de desempenhar um papel. Quando a invisibilidade se torna algo que se tem de comprar com dinheiro, isso já não é um conforto, mas um sinal de que a vida moderna expulsou o ser humano do seu próprio espaço. 6. O desaparecimento torna-se uma ferramenta para vidas duplas. É precisamente esta capacidade de desaparecer, quando utilizada por tempo e extensão suficientes, que começa a revelar os seus lados sombrios. Numa sociedade em que a imagem externa é cuidadosamente cultivada, em que casamentos, carreiras e relações são frequentemente performativos, a invisibilidade que os motéis oferecem rapidamente se torna uma ferramenta para vidas paralelas. Infidelidade, relações secretas ou compromissos emocionais não podem ser tornados públicos, não por puro desejo, mas devido à pressão de manter uma imagem conforme as normas, perante a família e a sociedade. Os motéis não criam estes comportamentos, mas tornam o esconderijo fácil, suave e quase sem consequências imediatas. Quando as pessoas são forçadas a desempenhar o seu papel no espaço público, procuram noutros lugares formas de viver de forma diferente. E na lacuna entre estas duas vidas, o silêncio deixa de ser uma escolha pessoal para se tornar parte de um mecanismo social. É fácil culpar as portas fechadas, as luzes baixas e os quartos alugados por hora. Mas os motéis não são a causa das fissuras, nem são a origem dos problemas morais. Eles apenas refletem outra realidade, uma sociedade que organizou a vida privada de forma tão apertada que as pessoas têm de procurar saídas fora do sistema oficial. Se a privacidade já não é um direito padrão, se o amor está sob a pressão das expectativas, se a imagem externa é mais importante do que a experiência interna, espaços como os motéis continuarão a existir, não ruidosos, não rebeldes, mas constantes. O problema, portanto, não reside nestes quartos silenciosos, mas na estrutura que os tornou necessários. E enquanto esta estrutura permanecer, estas portas abrir-se-ão regularmente todos os dias, como uma parte perfeitamente normal da vida moderna. Existe um paradoxo incômodo. Os motéis não são lugares de revolta, mas de perfeita adaptação. Tudo funciona pontualmente, limpo, eficiente, sem atrito, sem perguntas. Não questionam a ordem social, integram-se nela sem problemas. É precisamente por isso que se tornam invisíveis. Ir a um motel já não é considerado algo especial, mas uma manobra necessária no dia a dia, que está tão condensado de deveres e expectativas que se tornou apertado. Quando uma sociedade cria tantos papéis que não resta espaço para o indivíduo fora desses papéis, alugar algumas horas de silêncio torna-se a solução mais razoável. Não para fugir completamente, mas para poder continuar a existir. A tragédia não está por trás das portas fechadas, mas na serenidade de todos aqueles que passam por elas diariamente. Ninguém protesta, ninguém faz perguntas, porque tudo aparentemente funciona corretamente. E num mundo assim, o silêncio já não é um intervalo entre duas decisões, mas o estado normal da vida moderna.